Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a rede de fibra ótica FTTH e rede de fibra ótica PEC-PON. Eu estou aqui com o Fernando, com o Matheus e com o Davi. O Matheus ele é representante da IPv7, que é uma empresa de consultoria. O professor Fernando já é conhecido dos nossos treinamentos e o Davi é o nosso técnico. Começando por ti, Matheus, pode dar uma introdução aí sobre o que é PEC-PON, o que é FTTH, as diferenças e tal? A gente tem que entender um pouco qual é o conceito de PEC-PON, né? Existe muita dúvida no mercado sobre o que é PEC-PON. PEC-PON é um conceito que foi levantado por uma empresa brasileira, né? Uma fábrica brasileira, que nada mais é do que uma rede híbrida entre cabeamento TP e cabeamento ótico. Tá? Então, ela consiste em, ao invés de eu levar a fibra até a casa do assinante final, eu levo a fibra até o poste, boto uma caixa e derivo dessa caixa cabo TP até a casa do assinante. Sim. Sendo que para ligar essa caixa, para alimentar essa caixa, ao invés de pegar a energia do poste, eu utilizo tecnologia de PoE reverso, levando energia da casa do assinante até o poste. Então esse é o conceito de PEC-PON. Fora do Brasil, existem outros países que também trabalham com essa solução, mas eles não chamam de PEC-PON, eles chamam de GPON reverso, ANT reverso. Existem vários fabricantes que já têm essa tecnologia fora do Brasil também. Tá? A principal diferença é essa, que a gente vai levar a fibra até o poste, e do poste a gente vai levar um cabeamento TP até a casa do assinante. Quando a gente fala de FTTX, o FTTX pode ser vários caminhos de fibra. Então, acho que seria mais interessante a gente falar entre a diferença de FTTH, que é levar a fibra até a casa do assinante, Sim. contra o PEC-PON, que é deixar a fibra lá fora. Qual que é a vantagem de eu levar a fibra até a casa do assinante e quais são as desvantagens de cada um deles. Primeiramente falando, olhando por cima, a gente consegue enxergar algumas vantagens e desvantagens grandes em cima de cada solução. Tem equipamentos com energia elétrica na rua, sempre são equipamentos propensos a ter algum tipo de queima, algum raio, alguma coisa que possa queimar esses equipamentos. Para evitar isso, as empresas tentam fazer algum método de proteção para não haver queima desses equipamentos. Então, em cada porta existem alguns circuitos de proteção para diminuir a queima dos equipamentos. Mas como é um equipamento ativo, os provedores devem conhecer muito que eles trabalham com rádios, né? Os rádios, se a gente for olhar, eles não possuem cabos de longa distância e mesmo assim queimam com o tempo, um raio, porque o raio não precisa cair em cima da rede para queimar um equipamento. Simples fato do campo magnético de um raio passar perto do equipamento pode ocasionar a queima dos equipamentos. Isso acaba dando uma desvantagem técnica para o PEC-PON na rua, referente ao tempo de vida do equipamento. O tempo de vida de equipamentos ativos na rua sempre são relativamente mais curtos do que quando a gente está falando de uma rede passiva. Então a gente começa a enxergar algumas deficiências do PEC-PON. Em contrapartida, a gente tem algumas vantagens de custo, né? Sim. Como eu levo o cabo TP é relativamente mais barato, é mais simples de levar até a casa do assinante, a gente acaba tendo um valor mais baixo, a gente consegue construir uma rede com menor custo, uma rede PEC-PON. Sim. Tá? Se falando de FTTH a gente tem a grande vantagem de não precisar ter equipamentos ativos na rua. Se nós formos olhar grandes empresas como GBT, NET, Embratel, essas empresas que trabalham com redes metálicas para ambiente externo, que é o exemplo da DSL, eles já estão migrando para FTTH. E isso não porque um é mais barato que o outro, simplesmente por questões de não ter equipamentos ativos na rua. Sim. Devido à queima desses equipamentos. Sim. A manutenção é muito menor, né? A manutenção é muito menor. E também em regiões, por exemplo, sul, que é onde a gente está, tem chuva, raio toda hora, então o dono do provedor pode ficar até mais tranquilo, né? No São Paulo também é uma região muito protegida por raio. Incidente de raio, sim. Isso. E a gente tem algumas análises, se a gente começar a olhar o passado do Brasil, a gente consegue fazer uma análise histórica sobre os equipamentos que o pessoal usa. Nós conseguimos fazer uma divisão geográfica bem interessante. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo é uma região que no passado utiliza muito rádio. Sim. Quando a gente começa a ir para o lado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, o Nordeste, é uma região que
foi mais para o lado da rede cabeada. E aí a gente enxerga uma boa diferença porque pela quantidade de raios de cada região. Sim. Essas regiões são regiões que têm um pouco menos, não que não tenha raios, Tem menos incidência. menos incidência de raios do que nessa Intensidade, região. talvez, vamos dizer assim. Isso. Então, com o advento do FTTH, essas regiões são mais propensas a, como o histórico deles é fazer rede cabeada, é iniciar uma rede com PEC-PON, que é uma mistura de fibra com cabo internet. No sul, o pessoal já saiu do rádio e foi direto para a rede FTTH. Sim. Porque eles não tinham não tem esse DNA de rede cabeada no sangue do provedor. Tá? Então, a gente consegue perceber algumas diferenças analisando o contexto histórico dos provedores, para quem foi para PEC-PON e para quem foi para FTTH. Isso não quer dizer que um está certo e o outro está errado, né? A gente pode, com certeza, uma rede PEC-PON, startup da rede, montar uma rede PEC-PON para construir, ela se torna mais barata, em torno de 30%, 35%, até 40% mais barato que uma rede FTTH. Porém, a manutenção dela é maior. Então aí a gente tem que começar a olhar algumas coisas que eu sempre falo para os meus clientes. O que dá dinheiro para o provedor? O que dá dinheiro para o provedor é a taxa de adesão do assinante, é a venda de equipamento ou é a mensalidade do assinante? O que mantém um provedor ou qualquer empresa de telecomunicações de serviço é a mensalidade, o que o assinante paga para ele por mês. Então vamos supor que um provedor fature R$100 mil por mês. O que a gente tem que fazer para conseguir ganhar mais dinheiro, sobrar mais dinheiro no bolso? A gente tem que ter um custo operacional mais baixo. Então mesmo que eu gaste um pouquinho menos para investir, eu vou ter um custo operacional maior com o PEC-PON, porque a vida útil desses equipamentos são menores. Eu vou ter que ir mais tempo trabalhar na minha rede, vou ter que estar refazendo rede, ao invés de estar construindo rede, só expandindo, né? Hoje existem fabricantes de fibra no Brasil que dão garantia da fibra de 10 anos. A garantia, isso quer dizer que com certeza o produto dura muito mais que 10 anos. Né? Se a gente recebe normalmente garantia de 1 ano, nossos equipamentos isso não quer dizer que em 1 ano eles vão estragar. Então a gente consegue fazer essa análise. Porém, existem alguns provedores que não são capitalizados, que não têm dinheiro no bolso, que não conseguem buscar dinheiro no banco, e isso inviabiliza um pouco o startup de uma rede FTTH, porque a rede FTTH, no primeiro momento, ela pode ser mais cara. Então aí tem que ser feito um balanço entre qual provedor tem dinheiro para construir a rede, né? Tem que ser feita uma análise dessa rede, se tem dinheiro para colocar toda ela FTTH, fazer uma rede híbrida, né? Mas sempre pensando no futuro, porque a cereja do bolo está em ter um custo operacional baixo. O que mantém um provedor hoje é um custo operacional baixo. Que é o caso da FTTH. Que é o caso da FTTH. Por que o custo operacional é mais baixo? Porque a rede é toda passiva, não tem intempéries, não tem interferência nessa rede, né? Ela sempre vai ter um custo menor. Sim. Mas caso financeiramente não seja viável, o provedor pode começar com o PEC-PON e depois ir migrando para a FTTH. Tem como fazer isso? Ter uma rede mista? Tem. Aí a gente tem que pensar muito bem como a gente vai construir essa rede. Eu posso construir... Hoje eu consigo construir uma rede PEC-PON que ela é 80% mais barata que uma rede FTTH. Só que eu não estou prevendo que essa rede vai se transformar numa rede FTTH no futuro. Eu consigo passar uma fibra de 2 vias e fazer um PEC-PON. Só que a partir do momento que eu tiver que migrar essa rede para FTTH, eu vou ter que reconstruir toda a rede. Então eu consigo, a gente consegue chegar numa fórmula mista, entre fazer a rede, deixar ela prontinha com as caixas, para no futuro fazer uma rede FTTH. Isso vai tornar a rede PEC-PON um pouco mais cara que o normal, mas eu já fico um pouco mais preparado para o futuro. Né? E tendo em vista as tendências da internet, esse futuro não é muito longo não. Com o advento do Netflix, do Hulu, Globoplay, TV 4K, 8K, esses conteúdos não vão estar disponíveis em TV paga. A gente não enxerga nenhuma TV fazendo propaganda que tem conteúdo 4K, mas o Netflix e o YouTube já tem. Então esses conteúdos de alta capacidade de banda vão vir através da internet. A tendência é que a internet tende a aumentar muito o preço nos próximos 3 anos, devido a essa grande quantidade de tráfego que vai passar. Então eu preciso ter uma rede robusta preparada para suportar isso.
Se eu construir uma rede backbone, eu já estou sabendo que dentro de 2 anos eu vou ter que voltar atrás e reconstruir essa rede. Então aí a gente tem que fazer uma análise. Aqui 2 anos o meu técnico pode ou estar na minha rede reconstruindo a rede, ou o meu técnico pode estar expandindo a rede e construindo mais rede. Entendi. Claro que vai impactar financeiramente. Às vezes não adianta a gente querer fazer o estado da arte do negócio, sendo que eu não tenho dinheiro para fazer o estado da arte. Então tem que ser feita uma análise caso a caso. Sim. Alô, vamos testar, ver se funcionou, se o ruído diminuiu. 1, 2, 3, som. Bora lá, já foi ator da Globo. Atormentado. Não, já trabalhei lá. 1, 2, 3. Quer ver? Pode testar também. O ruído vai dar. O ruído vai dar diferente. É bem um ator, né? Que o backbone é sempre drop no caso do backbone, não é? Aí que tá. Eu posso construir uma rede sempre com backbone drop, que é mais barato que construir uma rede backbone. Sim. O problema é que se futuramente quiser transformar essa rede numa rede FTTH, a gente vai ter que refazer a rede. E os fabricantes dos equipamentos do backbone, eles indicam cabo drop, né? Mas não obrigatoriamente tem que ser usado. Por que um fabricante de backbone vai indicar para tu fazer cabo drop? Porque na hora que tu for fazer um projeto com cabo drop e comparar com um projeto de FTTH, a diferença desse projeto com cabo drop vai ser absurda comparado ao projeto de FTTH. E também porque o fabricante deve querer que tu continue no backbone, né? Por isso que ele tem o drop. Exatamente. Então assim, tu vai ver com certeza, se eu fizer uma rede toda em drop com backbone, um equipamento de baixa qualidade, com fibra de baixa qualidade, a diferença vai ser absurda, mas daí nós vamos estar comparando maçã com maçã, está comparando maçã com banana, né? Sim. Então estou fazendo uma comparação injusta com as tecnologias. Então aí a gente tem que enxergar aonde a gente quer chegar. Vamos supor que o provedor está iniciando, um provedor pequeno, 200 assinantes, e ele não tem capacidade técnica para fazer FTTH, e ele vai iniciar com backbone. Aí ele tem que ter em mente quando que ele vai migrar para uma rede FTTH, porque manter um provedor com 500 assinantes, 600 assinantes, 1000 assinantes em cima de uma base backbone não é difícil. O problema é manter um provedor com 10.000 assinantes em cima de uma base backbone. Quantos equipamentos ativos eu vou ter na rua? Cada tempestade, quanto técnico eu vou ter que mandar na rua para Elevar o nível de manutenção, a quantidade. Então aí eu tenho que enxergar o seguinte: eu não tenho dinheiro, estou zerado, não tenho capacidade de buscar dinheiro no banco. Vou construir uma rede backbone, mas já pensando em migrar ela para FTTH no futuro, porque pode me corrigir se estiver errado, tecnicamente falando, não tem como falar que backbone é melhor que GPON, falando tecnicamente. Não existe no nem papel, comparação. né? Vamos esquecer o valor, fazer uma análise que não existe preços, os dois é o mesmo preço, todo mundo iria fazer GPON. Se os dois fossem o mesmo preço, todo mundo iria fazer GPON. O que nós encontramos foi alguns clientes nossos que eles implantam a rede na cidade com o backbone e depois eles, desse período onde já começa a se tornar inviável, eles tiram, daí migram, já tem toda a rede cabeada FTTH e vão para uma próxima cidade, né? Exato. Agora, aí isso fica muito vinculado à duração do assim, alguns comentários, né? Você está falando, Davi, assim, ó, primeiro deles, simplesmente assinando embaixo o que o Matheus falou. Talvez eu redunde e diga absolutamente a mesma coisa com outras palavras, mas assim, ó, a primeira observação que a gente tem a dizer sobre projeto. Não existe necessariamente projeto certo e nem exatamente projeto errado. Existe um projeto adequado à minha necessidade. Ponto. E o GPON, em especial, construído com uma topologia FTTH, que é levar a fibra até o usuário final, sim, comparado à tecnologia PAC-PON, né, que esse PAC seria, só para esclarecer melhor, um ponto de acesso cabeado, quer dizer, eu vou levar a fibra até uma caixa, essa caixa vai ter um switch, tradicional, um switch comum, e sei lá, vai ter 4 ou 8 saídas, tipicamente, para atender os usuários. Comparando essas duas tecnologias, né, se a gente for comparar, qual é certa, qual é errada? Não existe certo, não existe errado. Não existe necessariamente um certo e um errado, existe uma opção. Mas essa opção, ela depende de algumas coisas. Aí vai entrar o certo e o errado. Essa opção vai depender do seguinte, por exemplo, o dinheiro que você tem disponível para realizar. Bom,
Agora, essa já vai determinar uma tecnologia ou outra. Eu não tenho dinheiro. Então não adianta eu querer fazer algo que eu não tenho dinheiro para fazer. Ponto. Segundo, se você fizer uma escolha baseada em fatos técnicos, como por exemplo você estava falando agora há pouco, 4K, 8K, altas demandas, né, de banda, já o PAC-PON já começa a ficar problemático. Né? Embora alguns referenciem de não, mas ainda é uma distância curta. Dos múltiplos serviços. Exatamente, né? Nós nem falamos do serviço. Porque quando a gente está falando do Netflix, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo do Netflix. O Netflix, ele oferece por 29, ao dia de hoje, né? Sim. Que eu olhei essa semana. 2015. Exatamente, 2015, na data de hoje. Deixa né? clara, né? Exatamente, que hoje é dia 21, é isso, né? Hoje é 11. Não, 11. 11. Estou com 21 no cabelo. 11, perdão. Tá certo. Mas eu sabia que era 1. 11 do 12. Exato. 11 do 12. Corrigindo. Então, assim, se a gente pegar o Netflix, por exemplo, ele custa R$ 29,90. O pacote em que você tem 4 pontos de 4K. Gente, Sim, 4 pontos de 4K. Olha isso falando junto. 4K são 4 vezes Full HD. Então, na verdade, a gente vai ter 4 vezes 4, a gente vai ter 16 vezes o conteúdo de uma TV Full HD. Isso se a gente pensar nos 4 pontos, sem contar a internet. Aí tem outra questão que a gente tem que analisar, que quando a gente está falando de vídeo, eu não estou falando de tráfego de rajada. Eu estou falando de tráfego contínuo. Tráfego contínuo. Então, 4K, 10 MB, 4K. Quando ele começa a ver o filme em 10 MB, no streaming lá ele vai... E não para de consumir 10 MB. Exatamente. No antigo modelo de enxergar a internet, quando a gente oferece uma internet de 10 MB para o assinante, a gente sabe que ele não vai consumir 10 MB contínuo na navegação. Ele vai abrir a página, vai dar 10 MB. Ele vai trabalhar por rajadas, né? Vai trabalhar com rajada. Quando a gente está falando de vídeo, aí a brincadeira muda. E aí nós estamos migrando para esse, muito rápido para isso. É a nova geração, né? É a nova geração. Então, assim, agora, fechando o assunto. Por exemplo, o Davi falou de que alguns usuários vão chegar e dizer, eu vou criar o PAC-PON na minha estrutura e no final eu vou migrar. E foi também mencionado o drop. Tá? Eu aprendi, né, nesse tempo de vida que eu tenho, um ditado que diz assim, ovelha não é para mato. O que isso quer dizer? Você está usando o drop para uma função inadequada. Quem melhor que um fabricante do próprio produto para dizer para você onde você vai usá-lo adequadamente? E as garantias que ele vai te dar são baseadas nisso. O fabricante te diz, o uso máximo do drop recomendado são 400 metros. O que acontece? Está todo mundo usando o drop aí de maneira louca. Ou seja, ovelha não é para mato. Você está usando o drop onde não é recomendado para usar o drop. Isso vai me acarretar problemas futuros. Mas não tem problema, não deu isso aqui. Olha, vai consultar o fabricante, vai avaliar tecnicamente, porque se existe essa limitação, tem algo envolvido nisso, existe essa condição. Esse é um primeiro fato. Então, fazer tudo mais barato, entre aspas, ou de maneira inadequada com essa história do ovelha não é para mato, vai me dar dor de cabeça breve. E aí, entrando nesse fato de troca de equipamento, se você for montar toda uma estrutura para daqui a 2 anos trocar, você tem que contabilizar quanto essa estrutura te custou, quanto ela te rendeu nesse tempo que você usou, e quanto você gastou de mão de obra, e depois quanto você vai gastar nessa nova modificação de estrutura que você vai ter que promover, e quanto vai te custar a mão de obra. Se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que a diferença já não é tão grande assim. Você vai ver, claro, existe uma diferença, óbvio, lógico, mas essa diferença já de um valor bem intenso cai para um valor bem menor. Então, tem que se avaliar tudo isso, gente. Tem que se avaliar. Isso é um problema conhecido dos provedores. Qualquer provedor aqui que tiver mais de 10 anos, troca, né? que tiver mais de 10 anos que estiver assistindo a gente, ele vai se identificar com o chamado ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? O provedor que tem mais de 10 anos, o cara começou com a internet, com cartão, Orinoco em cima dos postes, depois foi para 2.4, depois foi para 2.4N, depois foi para 5.8, 5.8N, AirMax, ou seja, ao longo de 10 anos eles trocaram 5 vezes equipamentos na casa dos assinantes. E isso acaba gerando um retrabalho muito grande na empresa e que acaba diminuindo a rentabilidade da empresa. Eu até brinco com
alguns clientes meus, ou quando eu faço alguma palestra, eu faço, imagina o seguinte cenário, que desde quando você começou a montar o teu provedor, quando tu subiu na torre, botou os rádios, você nunca precisaria ter voltado lá, nunca precisaria ter feito um retrabalho onde é que tu já foi, onde é que tu já trabalhou. Como é que estaria a tua rede hoje? Só expandindo, né? Estaria só expandindo, estaria muito maior. Então, isso a gente tem que enxergar que isso tem uma proposta de valor muito grande. Se uma rede custa 100 mil e a outra custa 50 mil, só que a rede de 50 mil tem um prazo de validade de 24 meses, aqui 24 meses eu teria que gastar de novo 50 mil. Então a gente tem que começar a olhar qual rede é mais barata. Mas aí a gente volta de novo na questão do dinheiro. Eu posso chegar no ponto de entender que fibra é melhor para mim, que eu gostaria de ter, mas eu não tenho capacidade financeira. Eu posso ir para o lado do PEC-POM. Ou eu posso falar assim, não, legal, eu não tenho capacidade financeira, mas eu posso desenvolver um projeto, posso atrair investidor, posso buscar investimento em recursos de alguma maneira. Porque eu estou sabendo que eu estou construindo uma rede que no futuro eu vou ter que trocar. Existe um fabricante de PEC-POM no Brasil que ele fala num vídeo dele, fala assim, que nós sabemos que a fibra é melhor e que a internet do futuro todo mundo sabe. O fabricante de PEC-POM diz isso. Sim. Só que e agora no começo, como a gente vai fazer? Ou a gente vai e busca fazer um projeto de alta qualidade, busca investimentos em banco, em grupo de investidor, ou a gente começa menorzinho, com uma rede mais tranquila, mas aí vem o conselho, faça a rede híbrida. Esse é o conselho, né? Porque na verdade o que pode, desculpe, só complementando-se para encerrar o assunto, mas o que você está falando é fundamental. O que você está dizendo em outras palavras, vou tentar talvez traduzir melhor, vamos dizer assim. Você está tentando dizer o seguinte, se você não tiver alternativa financeira no momento, o PEC-POM não é um investimento ruim, muito pelo contrário, é interessante. Mas você tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, ele tem uma vida útil determinada. Eu não sei quanto tempo vai durar, ninguém aqui sabe exatamente quanto tempo vai durar, não existe um número exato, mas a gente sabe disso. Se são 2, se são 4, se são 5 anos, não sei, vai ter um tempo. Tudo isso vai ter que ser considerado. E aí, o outro fato que a gente tem que considerar é o seguinte, se você então optar por PEC-POM, que é uma escolha interessante, né? É uma escolha interessante, não faça isso de forma que no futuro você tenha que fazer uma alteração estrutural total da tua rede. Faça de forma que você tenha que trocar só aquele trecho final. E quando a gente está falando de drop, por exemplo, isso aí já acabaria. Ou seja, já não teria como fazer. Ou seja, você faz o teu PEC-POM, mas deixa a ressalva para o futuro para que você possa ter a água respiratória. Eu sei que não vai durar todo esse tempo, tudo bem, eu não tenho grana agora, não tenho dinheiro, tudo bem. Mas então, olha para frente. Pense que lá no futuro você vai ter que remanejar isso, um futuro relativamente breve, o tempo passa. Né? Eu já tive 18 anos. Eu já tive. Uma época, todos nós aqui já tivemos 18 anos, né? Algum dia na vida. Veja como o tempo passa. E acontece a mesma coisa para a rede. Uma hora, daqui a 4, daqui a 5 anos vai passar. Agora vamos mudar nossa rede. Deixou preparada, ela foi feita de maneira adequada, Matheus? Não. E agora? Foi projetada essa rede. Exatamente. E agora? Não custa nada, já que a gente projetou uma rede para FTTH, faça um modelo de rede. Eu já fiz muito disso para os nossos clientes. O cliente fala assim, Matheus, eu quero atender a cidade X, mas eu não sei o que eu vou fazer. Não tenho nem ideia o quanto que eu vou fazer. Então vamos fazer um projeto, vamos fazer certo. Vamos analisar quantos habitantes tem, quantas residências tem, desenha um projeto PEC-POM, desenha um projeto GPOM, desenha, por que não, um projeto EPOM. Sim. E dá opções na ponta do lápis. Custa X, Y, Z, a infraestrutura custa 100 mil, o kit assinante custa 400, 500, e bota na ponta do lápis e faz um brainstorming na empresa, chama o pessoal para conversar, dá ideia, ver qual que é o futuro, qual a tendência, pega o histórico dos rádios, vê quanto tempo dura um rádio, qual a vida útil de um rádio numa empresa, já pode utilizar quase como base para quanto tempo vai durar um equipamento lá fora. Porque equipamento lá fora ele tende a queimar, por mais proteção que tenha. Vamos pegar um exemplo de uma caixa da NET. A caixa da NET é toda de metal, um monte de proteções e mesmo assim queima. Aterramento. Tá? Então, se nós fossemos levar todas essas proteções a um nível muito grande para que PEC-POM ele até não se tornaria viável. Então ele tem certas proteções, ajuda muito,
Eu tenho clientes aí que tem PECPOM há um ano e teve 2, 3 caixas que foram queimadas. Então é um número relativamente baixo. Sim. Né? Mas eu tenho outros, eu vejo algumas... Depende da localidade. Eu vejo Agora, algumas né, outras também, histórias de gente que amanhece sem um provedor, porque queimou muito equipamento na rede. Aí que tá, é o que a gente tava falando agora no início. Né? Então isso tem que ser levado em consideração. Então faça os 3 projetos, faça as 3 análises. Se não tem capacidade de fazer, chama alguém que possa ajudar a fazer. Por isso que é importante a consultoria até, né? Que Isso é um dos apoios que a gente faz, mas a gente tem no Brasil, a gente tem bastante pessoas qualificadas para fazer, a gente pode apoiar, a gente pode ajudar a fazer projetos, faça um treinamento, se especialize, né? Porque isso vai ajudar a você construir uma rede que você vai ter menos, vai tentar diminuir o ciclo vicioso. Porque diminui o ciclo do erro, né? O erro, acerto-erro, vamos dizer assim, você mais tenta acertar do que erro. A maior dor do provedor é que ele simplesmente não consegue ter paz. Esse dia eu estava no Facebook, eu vi um cara que falou assim, pessoal, estou montando um provedor, alguém dá uma dica, e um cara comentou aí embaixo, falou assim, bem-vindo ao mundo onde você não dorme. Isso está errado. Não é assim o negócio, isso não vai ser desse jeito se você não quiser projetar. Né? A gente tem como... Depende que ele plantou, né? Exatamente, cada um corre e planta. Cada um corre e planta. E uma solução intermediária pode ter problemas, né? Eu já indiquei PECPOM para clientes meus, já tem clientes meus que iniciaram rede com PECPOM, mas tudo com certo cronograma de evolução, vamos mudar. Programadinho. Não tenho dinheiro para fazer isso agora. Né? Vamos colocar um cabo decente da caixa, do poste, até a casa do assinante, vamos colocar um cabo bom, não um cabinho de rede simples, com blindagem, ou um cabo que tenha uma quantidade de cobre um pouco maior, né? Sim. Eu vou comprar um cabo de 40 centavos. Alumínio banhado. Até uma questão porque ele vai ficar externo, né? Basicamente onde ele vai ficar tem que ter alguma proteção contra as intempéries do tempo. Tem uma questão bem interessante. Quantos equipamentos ativos, ou melhor, quantos equipamentos eu tenho que monitorar para uma rede de 10 mil assinantes GPON? Sabe quantos equipamentos a gente tem que monitorar para uma rede de 10 mil assinantes GPON? Ativos? Equipamentos para monitorar. De 10 mil assinantes? 10 mil assinantes. 10.001? Isso é o ponto do assinante, né? 10 e... Isso, o ponto do assinante geralmente a gente não faz, a gente não tem um NOC monitorando o ponto do assinante. Vamos considerar que cada OLT atenda 512 assinantes, a gente está falando de 20 OLTs que eu tenho que monitorar. Agora, numa rede de rádio, quantos equipamentos eu tenho que monitorar? Uma rede PECPOM, quantos equipamentos eu tenho que monitorar? Quanto isso me envolve de custo para monitorar esses equipamentos? Então, isso a gente tem que levar em consideração na hora que a gente montar o projeto. Montei um projeto para 1000 assinantes, quantos equipamentos tem para monitorar? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas pessoas tem que ter no NOC? Quantas pessoas tem que ter no suporte? Menos custo operacional. Menos é mais. Essa questão que tu falaste no começo, né, a escolha ela é muito importante. E esse caso que eu trouxe aqui, ele já se projetou. Né? Hoje esse cliente nosso está com em torno de 6, 7 mil assinantes. Cresceu bastante. Mas ele já tem toda a rede FTTH cabeada. Então, agora ele não vai reconstruir, ele já tem a rede construída. Ele simplesmente vai migrar. Né? Vai migrar. Então ele se planejou para isso. Né? Então é a questão. Ele vai manter em alguns lugares, porque tem a questão cultural e a questão financeira do cliente. Do próprio local, exatamente. Né? Então, tem clientes que tu sabe que análise do não lugar, é fazendo uma visão discriminante, mas ele nunca vai botar lá um Netflix ou alguma coisa desse tipo, uma TV de tantos traços, como a gente comentou. O perfil do lugar. Né? A gente tem que levar alguma coisa em consideração. Se a gente sabe que o custo mensal do PECPOM é mais caro que o de fibra, então essa analogia, botar PECPOM só no bairro pobre. Não, peraí. Mas se o custo do assinante em fibra é R$40 por mês e o custo do assinante PECPOM é R$50 por mês, não é porque é num bairro pobre que vale a pena botar PECPOM. Então tem que fazer uma análise, claro que o custo de CAPEX, lá, de investimento inicial, a gente vai ter que diluir. Então tem que ser feita uma análise bem profunda. Nem sempre porque o bairro é pobre, sim, vai ficar com o GPON. Algumas vezes numa região pobre o GPON o FTTH se torna até mais barato, porque tu tem uma densidade maior. Demográfica. Eu vejo quando que a fibra começou, todo mundo procurava, não, eu vou trabalhar só em bairro de classe alta, condomínio de classe alta.
Empresarial. Empresarial, só que, cara, terreno de classe alta tem 30 metros de largura, 40. Sim, Na cidade tem 5, 10 metros de largura. A densidade é maior. O teu cliente de classe alta vai te pagar R$500 por mês de internet. Qual a diferença? O quanto ele vai te pagar mais, quanto ele vai te pagar menos? Então tem que ser levado algumas questões em consideração. Temos um também que, esse está em aberto ainda, o Gabriel hoje não trouxe as perguntas, mas nós temos lá alguns que entram pelo nosso chat lá, né? Sim. E ele me questionou, eu quero fazer uma rede, mas eu não tenho condição de fazer ela FTTH hoje. Ele me perguntou sobre o PECPOM e é justamente essas respostas que vocês deram aqui foi o que eu passei para ele, então né, até agradeço. Me deu uma certa segurança e um alívio, né? Eu disse, cara, começa então pelo PECPOM, mas te planeja para futuramente. Ele não tem Tudo é planejamento. Ele é um provedor iniciante no caso, né? Telecomunicações, em especial essa área, né, que a gente está falando, o cara tem que ter planejamento. Planejamento Não planejar. E uma coisa que eu falo, procure investidor, gente. O mercado de telco hoje é um dos mercados um dos poucos mercados que não estão em crise no Brasil. E os investidores hoje estão buscando negócios que tragam lucro recorrente. E o provedor é algo que tem lucro recorrente. Então tem muito investidor, muita gente querendo botar dinheiro nesse mercado, só que essas empresas precisam para eu levar para o investidor um negócio, trazer o cara para dentro do meu negócio, ele vai ter um embasamento técnico e financeiro da minha rede. Mas busquem essas pessoas, é muito interessante trazer elas para dentro da empresa, porque tem gente querendo colocar dinheiro. Uma grande tendência para o ano que vem é grupo de investidores botar dinheiro em provedor. Esse ano já aconteceu bastante. Tem vários casos de grupos de investimentos trazer dinheiro para dentro do provedor e ano que vem vai acontecer e a tendência é isso aumentar. Então, se eu tenho capacidade de fazer um negócio que vai só crescer, que eu não vou ter que fazer retrabalho, dá uma atenção, dá uma olhada, ver se a gente consegue trabalhar. Se a gente não consegue, estou muito no interior, não tem investidor, a cidade é pequena, vamos olhar para o PECPOM, mas não deixe de analisar todos os pontos. O PECPOM, na verdade, também, eu acho que ele atende uma densidade maior, né? Atende? Não. Se nós for falar no que o PECPOM atende, posso transmitir TV no PECPOM? Posso. Posso transmitir voz do PECPOM? Posso transmitir voz do PECPOM. Só que é uma tecnologia que não nasceu com múltiplos serviços. Eu vou ter que criar a separação desses múltiplos serviços à mão. Eu vou ter que criar os controles manualmente. Eu vou pegar um GPON, o GPON nasceu com a essência de dividir os múltiplos serviços. Então, vou ter que fazer um controle de banda separado para voz, um para vídeo. Vai me dar muito trabalho para gerenciar isso aí. E a questão de massa, posso atender tanto massa com o GPON como o PECPOM. Os dois se encaixam no mesmo cenário. Mas eu tenho uma pergunta. A capacidade máxima de transmissão do PECPOM é 20 MB, é 10 MB? É quantos megas, por exemplo, se eu tenho 4 assinantes numa caixa? Aí nós vamos ter que ver o seguinte, qual que é a porta de uplink do PECPOM? Vamos supor que a porta de uplink é de 1 GB, eu tenho 16 portas de 1 GB. Eu vou entrar no mesmo conceito do GPON. No GPON você pode pegar os 64 assinantes, dividir por 2,5 GB, eu vou ter lá 40 MB. 40, 39. Mas a gente sabe que o usuário tradicional não usa isso, Sim. salvo a nova tendência de internet, que é uma internet que é um uso contínuo de banda, que não é de rajada. Não é mais rajada, né? Então aí eu tenho que entender o seguinte, eu peguei 64 portas de uma porta PON e botei 64 caixas PECPOM. Vamos analisar, cada caixa PECPOM, se fosse dividir a banda, cada um, simetricamente, teria 40 MB por cada caixa PECPOM. E aí em cada caixa PECPOM tem mais 8 portas de assinante. Então, 40 MB dividido pelas 8 portas assinantes. Isso se nós falarmos em um tráfego contínuo. Né? Vou ter 40 dividido por 8. Isso. 5 5 MB. Então se a gente falar... O cara está pensando 40 para uma caixa, com quantos assinantes? 64 caixas PECPOM e uma porta POM. Tá. Vai dar 40 MB por caixa. Por caixa, tá. Isso e uma cada caixa, tá? Exato. Se tiver 8 assinantes... Normalmente tem 8 portas por... Então, Se se nós formos ir drasticamente falando, todo mundo utilizando ao mesmo tempo, simultâneo, vendo vídeos... Que é o que o provedor que é o que provavelmente vai acontecer no É o que ele vende, né? É o que se vende. ele quer, então seria 5 MB. Sim. Capacidade não tem dividida. mais que isso. Sim. Eu posso oferecer mais que isso.
Mas aí começa a ter dificuldade a questão de gerência desse negócio. Isso, eu posso oferecer uma internet de 50 MB em Packpon? Posso oferecer, Tem mas ela pode ganhar lá na frente. Exatamente. Então isso a gente lá no final da minha rede. Não, um ano, Um 2 texto anos. geral, Quando é que o teu usuário final chegar em casa e não ligar a Globo, não ligar a novela, ligar o Netflix para a filha dele ver a galinha pintadinha, né? Que a tendência é essa, todo mundo chega em casa, pão, liga a TV. Agora chega em casa, pão, liga o Netflix. Então a tendência, existe um cálculo de razão de banda que hoje a gente fala em 20 por 1, né? A gente vende 20 megas para comprar 1 mega. Essa razão de banda tende a diminuir muito nos próximos anos, devido ao uso de internet contínua, né? Então, eu posso entregar, respondendo a pergunta, posso entregar a internet mais alta? Posso, mas no final eu vou ter 5 megas. Se a minha caixa Packpon for de 16 portas, eu já reduzo. Coisa diminui mais ainda, pior ainda. 2,5. Vou te dar um exemplo. A GVT vende planos de até 300 MB no GPON. 300 MB no Japão. Só que se nós dividir as 64 portas por 2 GB, não sobra 300 MB, mas eles vendem sabendo que o usuário não utiliza todos ao mesmo tempo. Entendi. Tá? Bom pessoal, obrigado por nos acompanharem em mais um vídeo. Gostaria de agradecer ao Fernando Morelato e à IPv7, especialmente ao Matheus, por participarem dessa segunda edição. Vou deixar os contatos deles aqui embaixo na descrição para quem precisar de alguma consultoria, né? Tanto em Packpon como rede de fibra ótica, FTTX, FTTH e tal. Também vou deixar os contatos da Infortel para quem quiser conhecer mais a nossa empresa e os produtos que a gente pode disponibilizar para vocês, tanto para a rede externa, que é o mercado de fabricação da Infortel, tanto para a rede interna. E também convidá-los a participar de um Hangout que terá no ano que vem, né, 2016, sobre rede de fibra ótica, Packpon e FTTH. A presença de vocês é fundamental nesse Hangout para que a gente possa se comunicar e ir tirando mais dúvidas que nossos parceiros possuem. Gostaria de pedir que vocês curtissem o nosso vídeo, compartilhassem o vídeo para que nosso projeto possa alcançar mais provedores e também comentassem, né? Pedindo alguma coisa, dando alguma sugestão. Isso aí. Obrigado.